Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar princípio fundamental da contagem e permutação. A gente vai explicar o que é cada uma delas, diferenciar como que faz o cálculo de cada uma e o porquê a gente estuda o princípio fundamental da contagem e também como que é o comportamento da permutação. O princípio fundamental da contagem nada mais é que a multiplicação de dois ou mais eventos que possam acontecer em um exercício. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, a quantidade de maneiras possíveis é só eu pegar todos os números e multiplicar um por um. Isso acontece quando uma escolha não interfere na outra. Como por exemplo, se eu fosse vestir uma calça e uma camisa, a escolha da camisa não iria interferir na escolha da calça. Então, se eu quisesse descobrir a quantidade de maneiras, era só eu pegar o número de camisas e multiplicar pelo número de calças. Então, o princípio fundamental da contagem, eu pego as coisas que são diferentes, os números que representam esses objetos e multiplico eles. A gente vai ver alguns exercícios que basicamente é uma ideia bem simples de se entender o que é o princípio fundamental da contagem. Exemplo, vamos ler. João planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda, um chinelo. Sabe-se que ele possui 4 camisetas, 6 bermudas e 2 chinelos. De quantas maneiras distintas João poderá vestir-se? Para fazer esse cálculo, existe o que a gente chama de diagrama da árvore. A gente vai mostrar esse exemplo no que seria exemplo 2. Vocês vão ver essa situação. Mas nesse exemplo, eu vou aplicar direto o princípio fundamental da contagem. A escolha da bermuda não interfere na escolha da camisa e nem no chinelo. Eu posso pegar qualquer um. Então, o princípio fundamental da contagem: 4 das camisas, 6 das blusas e 2 dos chinelos. 4 vezes 6, 24, vezes 2, 48. Então, 48, alternativa A, é a quantidade de maneiras distintas ou diferentes que João poderá vestir-se. Nesse exemplo 2, basicamente é a mesma ideia. A diferença agora é que eu apresentei a situação usando o princípio fundamental da contagem. Eu peguei todas as informações que Marcos apresentou. 4 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato, e como uma escolha não interfere na outra, eu multipliquei os valores. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Então, pelo princípio fundamental da contagem, tranquilo. Essa é a quantidade de maneiras que ele tem. Tá. Se eu não quisesse ou não lembrasse do princípio fundamental da contagem, eu poderia fazer em ramos. A gente fala que tem professores que chamam isso de diagrama da árvore. Por exemplo, eu tenho 4 camisetas. Vamos supor que eu escolhi a camiseta 1. A hora que ele escolhe a camiseta 1, você tem 3 possibilidades de calças. Depois que você escolhe a calça, você tem 2 possibilidades de meia e 2 possibilidades de sapato. Fica um desenho um pouco grande, mas se você prestar atenção em cada um desses quadrinhos, por exemplo, na camisa 1, lá no final, na última coluna, se você contar, eu tenho 12 possibilidades. Então eu tenho 12 possibilidades se eu escolhesse a camisa 1, 12 se eu escolhesse a camisa 2, 12 se eu escolhesse a camisa 3 e 12 se eu escolhesse a camisa 4. Se eu somasse todas as possibilidades, 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48. Esse é um jeito mais difícil, né, de se compreender. A vantagem desse método é que assim eu consigo analisar basicamente tudo o que poderá acontecer. No princípio fundamental da contagem, eu te dou o valor de cara, pego os valores, multiplico e encerro o exercício. Permutação nada mais é que uma mudança na posição de números
ou na posição de letras. Por exemplo, se eu pego o número 125, eu tenho o número 1, o 2 e o 5 para formar o número 125. Se eu tiver uma permutação, eu vou pegar o 1, o 2 e o 5 e vou mudando ele de lugar, de posição. A hora que eu mudo o 2 e o 5 de posições, eu vou formar outro valor. Então, basicamente, a permutação são essas mudanças. Permutação com repetição, que é quando eu tenho números ou letras iguais, que não vai ser no caso desse vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver situações em que a letra ou o número se repete e muda um pouco o cálculo. E outro detalhe importante é que na permutação a gente gosta de chamar ele também de anagrama. Para explicar um pouco o que seria esse anagrama, a gente vai analisar esse exemplo. Nesse exemplo aqui, eu usei a palavra tio. Eu tenho 3 letras diferentes ou distintas. Então, nesse caso, eu tenho o que a gente chama de um anagrama, 3 fatorial. Esse símbolo de exclamação representa fatorial. Seria multiplicações sucessivas, até chegar no 1. Para quem não entendeu, multiplicação sucessiva são multiplicações de números que eu vou voltando até chegar ao número 1. Por exemplo, se eu tivesse 5 letras, 5 fatorial, aí o cálculo seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse 4 fatorial, 4 letras, ou números, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu sempre vou multiplicando, voltando até chegar ao número 1. Nesse caso, como o tio tem 3 letras, eu peguei e multipliquei. 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6. Então, 6 é a quantidade de anagramas que a gente tem para esse exemplo.